Essa foi uma das minhas apresentações durante o mestrado sobre o livro que foi o objeto de estudo da minha dissertação, que foi o épico Kalevala e o animismo. Então, primeiro, a questão de pesquisa, né? Como os elementos anímicos compõem o épico Kalevala. E o objetivo geral era identificar elementos, eventos narrativos, personagens, seres mágicos, feitiços no épico Kalevala que podem ser interpretados por teorias animistas aplicadas ao literário. Já como objetivos específicos, era caracterizar o animismo como método de interpretação do maravilhoso literário, realizar uma discussão entre os conceitos da constelação conceitual do insólito e do animismo na literatura. Então, as justificativas: o épico Kalevala como obra literária de grande importância para a identidade cultural finlandesa. Com as recentes traduções do Kalevala, 2007, 2009, 2013, é possível expandir os estudos em língua portuguesa, tendo em vista o contexto nacionalista e romântico da obra e seus possíveis paralelos com a literatura brasileira. O animismo como teoria da interpretação do literário, dialogando com a constelação conceitual do insólito, que inclui o fantástico, o maravilhoso, o estranho e o realismo mágico. Então, outro ponto seria a semelhança entre o xamanismo siberiano, o xamanismo finlandês, o norte-americano e o amazônico. O referencial teórico, alguma citação. O animismo é uma palavra diligente. Ela identifica uma série de fenômenos interessantes, mas também identifica várias maneiras distintas de compreender tais questões. Então, nesse livro, o The Handbook of Contemporary Animism, reúne colaboradores experientes em debates em que o termo animismo está agora desempenhando um papel. Nos termos mais gerais, o animismo diz respeito à natureza do ser humano e à natureza do nosso mundo. Então, segundo o teórico Graham Harvey, que já tem esses dois livros. Outras fontes teóricas do Taylor, no livro Primitive Culture, ele diz, né, o animismo seria uma investigação da doutrina profunda dos seres espirituais, que incorpora a própria essência da filosofia espiritualista em oposição à materialista. Já o Durkheim, nas formas elementares da vida religiosa, ele diz: o animismo tem por objetivo os seres espirituais, os espíritos, as almas, os gênios, os demônios, as divindades propriamente ditas, os agentes animados e conscientes como o homem, mas que, no entanto, diferem dele pela natureza dos poderes que lhes foram atribuídos. Já o Freud também tem contribuições. Ele diz: o animismo é um sistema de pensamento. Ele não só explica um fenômeno particular, mas permite compreender o mundo como unidade a partir de um ponto. No curso dos tempos, a humanidade produziu três grandes visões de mundo, se dermos créditos às autoridades: a animista, mitológica, a religiosa e a científica. Então, essa conceituação em três estágios é diretamente influenciada pela obra do Fraser, né, O Ramo de Ouro. Já o Piaget diz: para as crianças do primeiro estágio, tudo o que tem uma atividade qualquer é consciente, ainda que seja imóvel. Para as crianças do segundo estágio, a consciência é reservada aos corpos em movimento. O sol e uma bicicleta são conscientes, uma mesa e um seixo não o são. Durante um terceiro estágio, faz-se uma distinção essencial entre o movimento próprio e o movimento recebido do exterior. Os objetos dotados de movimento próprio, como os astros, o vento, etc., são a partir daí os únicos tidos por conscientes, enquanto os objetos cujo movimento é recebido de fora, como as bicicletas, etc., são desprovidos de consciência. Por fim, ao longo de um quarto estágio, a consciência é reservada aos animais.
Então, o Piaget, como psicólogo, já pensa estágios do pensamento anímico na criança. Já outros teóricos um pouco mais recentes, então essa filósofa feminista Val Plumwood discute no seu artigo Nature in the Active Voice modos de superar a dicotomia, por ela concebida como reducionista entre o humano e o natural. Então ela diz: em um universo intencional podemos ter as duas coisas, uma criatividade dispersa e uma intencionalidade descentralizada. Para isso, precisamos disseminar conceitos de agência e criatividade mais amplamente no que pensamos como o mundo morto da natureza. Outro teórico importante é o Garuba, que ele é nigeriano, mas trabalhava na África do Sul. Então ele tem esse termo retoma essa ideia do reencantamento. Nesse reencantamento, Xangô aparece como a entidade protetora dos eletricistas na Nigéria contemporânea, assim como Ogum é tomado como o guardião dos mecânicos e das rodovias. O reencantamento do mundo é um processo segundo o qual elementos mágicos do pensamento não são deslocados, mas ao contrário, constantemente assimilam novos desenvolvimentos na ciência, tecnologia e na organização do mundo dentro de uma cosmovisão basicamente mágica. Em vez de desencantamento, um persistente reencantamento ocorre. Portanto, o racional e o científico são apropriados e transformados no místico e no mágico. Então aqui ele já pensa que na África essa divisão entre o que seria só científico e mágico já não é tão severa, né? Tanto que a estátua de Xangô fica na frente do Ministério, né, de Eletricidade da Nigéria. Aqui outros teóricos que contribuem à discussão animista. Então, o Viveiros de Castro. O animismo consiste na ideia de que o cosmos é habitado por muitas espécies de seres dotados de intencionalidade e consciência. Vários tipos de não-humanos, assim, são concebidos como pessoas, isto é, como sujeitos potenciais de relações sociais. O animismo estabelece uma só série, a série social das pessoas, em lugar de duas. E as relações entre natureza e cultura são de contiguidade metonímica, não de semelhança metafórica. Já o Descolar, neste estudo, a concepção de animismo como a relação entre seres humanos e não humanos é assumida como a central para a interpretação dos fenômenos animistas. E aqui os livros dele, né? O livro do Viveiros de Castro, Inconstância da Alma Selvagem, os do Philippe Descolar, Art de la Nature et Culture e As Lanças do Crepúsculo. E aqui um clássico dos estudos xamanistas do Mircea Eliade. Então o método para analisar os elementos animistas no Kalevala, né? Então, o caminho analítico aqui proposto visa suprir a dificuldade encontrada em aplicar métodos já consagrados nos estudos literários, tendo em vista a ainda recente aplicação do animismo para interpretar obras ficcionais e a origem da teoria não ser o próprio campo literário. Aqui eu pus isso justamente porque essas noções de animismo, em geral, são teorias que foram criadas na antropologia, né? Então, há sempre uma dificuldade para trazer para o campo literário. Então, segundo ponto, o tema fornece então um elemento comum de significação ou de inspiração, que permite comparar, a partir de um mesmo índice, obras de autores diferentes. Então, segundo Berger, o estudo aqui proposto não é uma comparação entre obras distintas, mas uma interpretação temática cujo tema é o animismo, em diferentes passagens de uma mesma obra. Então, o que eu tentei fazer é isso, é ver esse tema do animismo dentro da obra Kalevala, né?
não necessariamente comparando com outros textos animistas. Então, o método foi a seleção de passagens do Kalevala que deveria evidenciar a presença de um ou mais dos elementos abaixo referidos, tendo como núcleo a interação e a comunicação entre seres humanos e não humanos. Dentro da categoria dos não humanos estão os espíritos, os animais, as plantas e demais seres. Então, aqui eu fiz uma lista das características do animismo: presença de espíritos, rituais mágicos, ontologia relacional, perspectivismo, comunicação interespecífica, pessoalidade dos seres naturais e xamanismo. Então, aqui um esquema para dar alguma visualidade, né? Então, os xamãs podem ser tanto humanos como não humanos, né? Então, seguindo aqui, partindo dessa primeira ideia de interação e comunicação, entram os fenômenos animistas, né? Então, tanto podem ser com humanos, né, pessoas humanas, que são realizados principalmente pelo xamã. Já nas pessoas não humanas, todos esses seres podem ser capazes, né, de fazer interações e comunicações do tipo animista. Então, sejam espíritos, mortos, plantas, animais e xamãs também, xamãs pertencentes a essas categorias, né? Xamãs animais, xamãs plantas, xamãs mortos, xamãs espíritos. Então, aqui só um exemplo de uma análise de um trecho do livro, que é esse ritual da caça ao urso. Então, no Kalevala aparece assim: ó urso, ó maçã do bosque, pata de mel pachorrento, quando me ouvires a chegar, este bom homem pisar, tuas garras no pelo esconde, tuas presas nas gengivas, que jamais a mim me toque, nunca em tempo algum me mexo. Continuando, logo o velho vai na moina, com estas palavras diz: aonde o convidado levo, aonde o meu ouro conduzo, no estábulo o deixarei, ao alpendre o levarei? O grupo de volta diz: o belo povo falou, leva ali o convidado, o nosso de ouro conduz, sob a famosa trave mestra, por sob do lindo telhado. Lá o que comer terá, as bebidas preparadas, as tábuas do chão varridas, o chão muito bem lavado, todas as mulheres vestidas, com roupas imaculadas, com enfeites na cabeça, todas de branco vestidas. Então isso, uma interpretação. Conforme explica a antropóloga Roberta Ramaillon, o xamanismo é um conceito que tem servido como protótipo do animismo, pois é um conjunto de crenças e práticas que não se restringem a uma religião específica, mas que englobam uma série de fenômenos envolvendo espíritos e modos de relação com a natureza adequados às descrições animistas. Ramaillon, ao estudar o xamanismo siberiano, define esse xamanismo como um procedimento simbólico destinado a garantir os melhores benefícios possíveis a partir desta conexão com o meio ambiente. Consiste em estabelecer e gerenciar relações com espécies animais. Então o personagem Vainamoinen, na passagem acima, trata o animal caçado como um convidado, ao reconhecimento do ser não humano como dotado de consciência, o que é uma das atividades de um xamã, realizar a mediação entre os seres. O cerimonial do urso está presente em diferentes culturas, tais como grupos indígenas norte-americanos, norte-europeus e siberianos. Então, o teórico Harvey cita relatos de rituais nos quais o cadáver do urso é posto em posição de destaque, tal como se fosse um convidado de uma festa. Os estudos dos antropólogos nas regiões amazônicas deparam com diversas culturas que praticam o xamanismo. O conceito de perspectivismo, de viveiros de casta, é central para compreender o pensamento xamânico. Brevemente retomando o conceito, tem-se que os animais usariam vestes de animais, quando na interação com outro ser. Sendo, pois, uma roupa, é possível tirá-la e revelar sua forma de pessoa.
São alguns elementos analíticos encontrados no texto. Bom, o xamanismo do Wainamoinen, né, como ele é capaz de se comunicar com os animais, e ele recebe o urso lá naquele trecho. Aos rituais mágicos para caça, né, também feitos pelo Wainamoinen e outros personagens. Ao perspectivismo na concepção do urso, né, pois ele é tratado como uma pessoa, né, então a forma de urso dele pode ser entendida como havendo, além dessa forma, a sua forma humana, né? E o que vai no próximo ponto, que é a pessoalidade dos seres naturais, pois o urso é, de novo, tratado como um convidado, né? Ou seja, o urso é uma pessoa também. E a comunicação interespecífica, pois Wainamoinen fala com o urso do mesmo modo que falaria como uma pessoa humana regular. Então, isso, algumas referências que eu usei, né? Então, claro, tem os teóricos, o Descolar, o Garuba, e, claro, o escritor do Kalevala, né, o Lönnrot, algum comentarista do Kalevala, o Pentikainen, minha professora, né, Regina da Costa da Silveira, que escreveu sobre o insólito na literatura e a cosmovisão africana, um teórico, um antropólogo muito importante no estudo do animismo, que foi o Tyler, né, nesse livro Primitive Culture, Viveiros de Castro, que é sempre importante na nossa antropologia e em geral, né, principalmente nesse livro A Inconstância da Alma Selvagem, e posteriormente nas metafísicas canibais. Então, um pouquinho de finlandês, né? Kiitos riva, que é um muito obrigado, e um tchau, que é um moi moi.